Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri, sou fisioterapeuta, sou formado pela Universidade Federal do Ceará, faço meu mestrado, estou terminando meu mestrado aqui na McGill, no Canadá. Também faço parte do grupo de tendão lá no Brasil, liderado aí pelo professor Rodrigo Oliveira. E queria aproveitar essa quarentena para dar uma aula rapidinha, aula introdutória sobre o tema da minha pesquisa aqui na McGill. Faço mestrado em Ciências da Reabilitação, estudo jogadores de futebol e a biomecânica, as características biomecânicas de jogadores, mais precisamente numa tarefa que é chamada de cutting, que é a mudança de direção. Tá? Queria expor aqui um pouco para vocês uma aula bem introdutória, bem básica, sobre como os atletas eles se comportam durante esse movimento. Tá? Então, vamos lá começar. Primeiro, o que é esse cutting motion, né? O que é esse movimento de mudança de direção, tá? Esse movimento foi primeiro descrito em 1977. Eu peguei a imagem aqui do artigo original da primeira descrição desse movimento. Ele é basicamente dividido em três partes. Primeira parte, movimento de desaceleração. O movimento de mudança de direção sempre vem anteriormente de um movimento de corrida normal, tá? Corrida em linha reta, geralmente. Então a gente tem a desaceleração do corpo. A segunda fase inicia com mid stance, que é o apoio médio, geralmente da perna que faz a mudança de direção, tá? Geralmente é a perna mais estudada durante esse movimento. E a terceira parte é o take-off, que é o impulso, a propulsão para você sair para a direção que você escolheu e seguir em linha reta ou fazer outro tipo de movimento, tá? Então são basicamente bem simples esses três tipos de movimentos. Desaceleração aqui, basicamente a freagem, o mid stance, que é onde tudo ocorre, que é geralmente onde as pessoas estudam mais, que é onde o pé de apoio fica fixo e você muda de direção, e o take-off, que é a propulsão já para iniciar a corrida, geralmente em linha reta, tá? O movimento, eu diria que a fase mais estudada é essa fase aqui, do mid stance, porque o movimento de cutting, juntamente com o movimento de aterrissagem, são dois movimentos muito importantes para, principalmente, lesão de LCA, tá? Lesões de LCA geralmente ocorrem na mudança de direção ou em aterrissagem, tá? Por isso que é um movimento bem estudado. Aqui é só um gráfico bem simples para ilustrar de o percentual e quantos movimentos de mudança de direção ocorrem durante uma partida de futebol. Numa partida de futebol, o número absoluto gira em torno de 750, 730 mudanças de direções para todos os lados aí durante uma partida. 85% dessas mudanças de direção elas ocorrem num ângulo aí de 0 a 90 graus, tá? E 14% ocorrem de 90 a 180 graus. É mais ou menos um movimento já aí de você tá indo para frente e tem que voltar para trás. E menos de 1% ocorrem aqui nessas angulações maiores de 180 até 360 graus, que alguns termos na literatura nem trazem isso mais como mudança de direção, trazem mais como giro até já, tá? Quando passa de 180 graus. Ok, então basicamente 85% aqui da mudança de direção ocorre nesses ângulos menores, de 0 a 90 graus, tá? Existem também tipos de mudança de direção, tá? Bem simples, bem fácil de entender também. O primeiro, chamado de side step, que é quando o indivíduo vem correndo aqui, como na figura A, e para ele mudar de direção, por exemplo, se ele vai mudar essa direção para direita, como o indivíduo está fazendo aqui, ele apoia o pé esquerdo, o pé oposto no solo e faz a mudança de direção, tá? Então, side step, o indivíduo vem correndo, apoia o pé oposto ao lado que ele quer mudar a direção. Existe também o cross step,
o contrário do side step. O indivíduo vem correndo, para mudar de direção ele apoia o mesmo pé que o lado que ele decide ir, tá? Então aqui, como na figura, o indivíduo vem correndo, apoiou o pé direito, girou, foi também para o lado direito, tá? Então isso é um cross step. E qual desses dois tipos é mais comum? Qual que vocês acham que seria mais comum durante uma partida de futebol, por exemplo? A gente também tem esses dados. Tanto mulheres como homens, eles adotam mais, quem falou side step acertou, eles adotam mais side step como forma de mudança de direção numa partida de futebol ou numa análise biomecânica no laboratório, e isso se mantém também de baseline, e também se você pede para ele executar vários, 30 ou mais, isso também se mantém. Se você pede para ele executar aqui, eu acho que eles fizeram 5, essa maior proporção vai ser de side step, e depois que o indivíduo está fatigado, depois de várias mudanças de direções sendo executadas, ele faz mais ainda, executa mais ainda dessa forma, como o side step, beleza? Agora eu vou falar um pouco da biomecânica dessa mudança de direção, principalmente sobre ângulos e sobre cinética, as forças que atuam, tá? Também nada muito complexo, e eu queria fazer um disclaimer aqui, que prestem muita atenção em literatura de biomecânica, tá? Literatura de biomecânica tem muita variação, tem muita coisa, principalmente prestem atenção que os protocolos eles variam muito, a população varia muito, então tem uma variabilidade enorme de resultados por aí, tá? O que eu vou trazer para vocês aqui é mais ou menos um padrão que a gente vê na literatura, mas não se espantem se vocês virem alguma coisa diferente por aí não, tá? Literatura em biomecânica é o que a gente chama que é muito noise, tem muito barulho, tem muita coisa, é muito difícil de extrair sinal, de extrair de coisas que são consistentes. Então essa é a minha dica, tá? O que eu vou trazer aqui é mais ou menos um padrão que a gente vê, mas existe muita variação aí pelo mundo afora, tá? Para a gente começar a falar, primeiro eu queria falar um pouco sobre a mecânica corporal do corpo inteiro, né, do que acontece. Aqui eu trouxe mais ou menos um esquemático de mais ou menos como os estudos em biomecânica eles fazem esse tipo de análise, tá? Geralmente você tem aqui a posição inicial, você tem plataformas de força, e então você pede para o indivíduo correr e mudar de direção ou a 45 graus, como está aqui na figura, ou a 90 graus, que é um ângulo aqui mais fechado com essa figura. E você pode também ter a corrida em linha reta e comparar como o indivíduo realiza essa tarefa de mudança de direção, tanto nesses dois ângulos aqui, e comparar isso com a linha reta para a gente ter uma noção de como é mais ou menos a biomecânica da mudança de direção comparado com linha reta, tá? Então, peguei esse estudo aqui, é um estudo bem legal da gente ver através dos gráficos o que acontece com o corpo. Primeiro, velocidade, tá? Aqui o triângulo representa a passada o approach, que é a penúltima passada depois da passada que é a passada do pé de apoio, tá? E a passada do pé que está executando o movimento, tá? Aí a gente tem as comparações da corrida em linha reta, da mudança de direção em 45 graus e da mudança de direção em 90 graus, o ângulo mais fechado. Nesse primeiro gráfico a gente tem a velocidade, como de esperado. Velocidade na corrida em linha reta, obviamente, ela é maior. A velocidade diminui um pouco para o indivíduo mudar essa direção aqui para mudança de direção em 45 graus. E o ângulo aqui em 90 graus, por ser mais fechado, ele requer uma maior força de frenagem, então você precisa reduzir a velocidade para executar esse movimento em 90 graus. Como a gente se imaginasse aqui um carro, para ele fazer uma curva mais fechada, você precisa frear mais forte, diminuir mais a velocidade para executar o movimento, tá? Nesse gráfico a gente vê o tempo que o pé fica no solo durante
as três tarefas, tá? A gente pode ver aqui agora um aumento, principalmente no ângulo de 90 graus. Então, para o indivíduo aí mudar a direção, para ele ter aquele impulso para jogar ele para o outro lado, ele passa mais tempo acumulando energia cinética aqui, na condição de 90 graus. Acumula essa energia cinética por mais tempo, consegue executar a mudança de direção. No ângulo de 45 é quase imperceptível aqui o tempo que o pé passa no solo comparado com a corrida em linha reta, tá? Ok. Agora a gente vai falar de forças, tá? Forças e distância do centro de massa para o centro de pressão. Primeiro, em relação à força de reação do solo. Nessas três condições aqui. Força de reação do solo posterior, tá? Também bem simples de entender. À medida que você precisa fazer essa mudança de direção no ângulo mais fechado, você precisa frear mais forte. Consequentemente, você ataca o solo com mais força. Então você tem uma maior magnitude de força de reação do solo à medida proporcional o fechamento desse ângulo, né? Quanto mais fechado esse ângulo, vocês podem perceber aqui que no de 90 é maior a magnitude da força de reação do solo, tá? E aqui vocês podem perceber também que geralmente quando o ângulo é mais fechado, observem que como num triângulo, essa é a perna da abordagem, né, do approach, a penúltima perna a tocar no solo. O indivíduo, para ele não fazer esse ataque diretamente, ser muito forte na perna de apoio, ele já joga um pouco aqui, ó, da carga para cima da perna da penúltima perna, né, da perna do approach. Ele joga um pouco da carga aqui para justamente aliviar a força gerada aí na perna de apoio que faz a mudança de direção propriamente dita, tá? Então é meio que um balanço que o corpo faz naturalmente para ter um movimento mais fluido. Aqui é a força de reação do solo medial, tá? Nesse caso aqui, a força de reação do solo, a magnitude, ela aumenta. Você está correndo em linha reta. Completamente diferente o movimento que você faz aqui na mudança de direção de 45 e 90. Como você precisa mudar de direção, você agora ataca o solo lateralmente. O solo te empurra medialmente, então você tem essa força de reação do solo aqui aumentada nas condições de 45 e 90 graus, tá? Aqui é a distância. Eu vou mostrar melhor esses gráficos através dessa figura aqui. Aqui a gente tem a distância do centro de pressão para o centro de massa, tá? Aqui, como eu já falei, a força de reação do solo passando posterior, tá? Você está atacando o solo, e quanto mais fechado esse ângulo, mais forte você ataca, maior a magnitude dessa força. Também, quanto mais fechado o ângulo, vou voltar aqui, quanto mais fechado o ângulo, maior essa distância do centro de pressão para o centro de massa, tá? Geralmente, quando esse ângulo é mais fechado, essa perna aqui faz mais flexão de quadril, você joga o pé mais para frente, você tem uma maior distância do centro de pressão, que é o seu pé, para o seu centro de massa, que está demonstrado aqui nesse gráfico. Quanto mais fechado, mais flexão de quadril você faz lá, então maior essa distância aqui do antero-posterior do centro de massa para o centro de pressão. Da mesma forma, é a distância do centro de massa para o centro de pressão medial. Quanto mais fechado o ângulo, mais você inclina o seu corpo para a lateral para você poder fazer essa curva, essa mudança de direção. Então, maior também é a distância do centro de massa para o centro de pressão, que está aqui nesse gráfico, tá? Corrida reta é quase nenhuma essa distância. Quando você muda para 45 e para 90, esses números aumentam. Ok? Pessoal, a gente tem alguns fatores que influenciam nessa mudança de direção, tá? Poderia falar aqui de vários fatores. Velocidade,
como a gente já viu ali nos gráficos passados, velocidade é um fator muito importante. Quanto mais rápido você faz esse movimento, ou principalmente quanto mais rápido você está correndo, maior vai ser a sua frenagem para você conseguir fazer a mudança de direção, tá? Então, velocidade é um movimento, é uma variável muito importante. O ângulo da mudança de direção, como a gente já viu também, muito importante. Ele determina mais ou menos, você já sabe, consegue predizer a magnitude da força que vai atuar aí. Ângulos mais fechados, você precisa de uma freagem maior, você tem mais força de reação do solo agindo no seu corpo, tá? Outra coisa interessante de ver é o tipo de tarefa, antecipada ou não antecipada, tá? Quando o indivíduo ele já sabe para o lado que ele tem que mudar, o movimento já é mais fluido, porque justamente ele já sabe o que ele tem que fazer. É completamente diferente, eu vejo isso aqui no laboratório, você pedir um indivíduo para ele fazer, ele já sabendo que ele tem que mudar de direção para a direita, e é completamente diferente a fluidez no movimento quando você pede, quando você grita para ele na hora que ele tem que mudar de direção, ele tem milissegundos para reagir, ele faz um movimento completamente diferente do movimento antecipado, tá? Dominância. Dominância é um fator que foi estudado, eu vi um estudo avaliando isso, mas a dominância parece não ter muita diferença em termos cinemáticos e cinéticos. O jeito que você muda de direção, característica biomecânica de como você muda de direção para a direita ou para a esquerda, com ambas as pernas parece ser muito similar nesse sentido, tá? Nível de experiência é uma coisa importante também. Atletas mais experientes, eles têm uma fluidez maior no movimento também. Atletas mais jovens, eles ainda estão meio que aprendendo o movimento, estão se familiarizando. Então existem algumas diferenças nesse sentido também. Tem algumas pessoas que veem fadiga. Parece que quando você está no começo de uma partida, o movimento é um pouco diferente quando você está no final de uma partida, por exemplo. A superfície é diferente você correr na areia, você fazer mudança de direção na areia, ou no gramado, ou numa quadra de futsal. Isso varia muito também. E idade também tem muito a ver com o nível de experiência. Pessoas mais jovens tendem a fazer movimentos, vamos dizer assim, fora de um padrão que a gente considera, e isso é bem discutido. E pessoas mais velhas, elas parecem que aprenderam, tem um padrão aí de fluidez maior, tá? E hoje a gente vai falar de um dos fatores que é muito estudado e parece ser um dos principais, que é a diferença entre os sexos, tá? Homens têm características fazendo mudança de direção, mulheres têm características um pouco diferentes, tá? Então, para a gente começar a falar dessas diferenças, eu vou trazer mais ou menos o que acontece normalmente e onde que está as diferenças entre homens e mulheres, tá? Para começar, a gente vai falar do plano sagital. E no plano sagital a gente vai falar de quadril, tá? Primeiro, nesse gráfico aqui, o que é que a gente vê? 0 representa o momento que o indivíduo toca o solo, daquela perna a perna do mid-stance, a perna que está fazendo a mudança de direção, responsável por fazer o apoio para o indivíduo mudar de lado. Então, aqui eles começam a contar o momento 0 a partir que o indivíduo toca o solo, e o momento 100 aqui, 100% é quando o indivíduo tira o pé do solo para fazer o toe-off, tá? Para fazer a propulsão e sair para fazer outro movimento, tá? Então esse é o momento que é mais estudado na literatura do que acontece com os ângulos, principalmente de membro inferior, durante a mudança de direção. Vou falar primeiro do padrão normal, não do padrão normal, do padrão overall, que acontece com todo mundo, depois eu falo das diferenças.
Aqui, ó, vocês podem ver, o indivíduo começa com flexão de joelho, já está na posição de flexão de quadril, não de joelho, desculpa. E então, quando chega mais ou menos aqui, isso se mantém até mais ou menos quando o pé está todo no solo, aqui mais ou menos na fase do mid stance propriamente dita, aqui no meio, isso se mantém até lá, tá? Essa flexão de quadril. E o indivíduo, depois que passa dessa metade, na metade da fase de mid stance, ele começa a fazer extensão de joelho, tá? Então, aqui flexão de joelho, se mantém, e aqui ele começa a fazer extensão de joelho justamente para mover o corpo para frente, tá? Pequena diferença entre homens e mulheres. As mulheres parecem ter menos flexão de quadril, tá? Eu acho que eu falei de joelho de novo, aqui é quadril. Parece ter menos flexão de quadril comparado com homens. Diferença muito pouca, não sei o quão relevante isso é, principalmente para questão de lesão, risco de lesão, mas tem uma diferença básica aqui entre homens e mulheres, tá? As mulheres parecem ter menos flexão de quadril do que homens, tá? Nesse segundo gráfico a gente tem flexão, extensão de joelho. Como vocês podem ver que no gráfico não existe hiperextensão, o gráfico se passa praticamente todo em flexão, o joelho se passa, faz praticamente só flexão, passa todo durante o movimento de flexão, né, nessa fase aqui a gente não tem hiperextensão de joelho, desculpa. Então, seguinte, no começo do movimento, quando a gente tem o ataque ao solo aqui, o contato inicial, o joelho está mais ou menos aqui em 17 graus de flexão. E esse grau de flexão começa a subir mais ainda, começa a fazer mais flexão, o corpo começa a fazer mais flexão de joelho, justamente porque o corpo está freando e a gente precisa absorver carga, o joelho, o corpo vem meio que descendo e a gente vai fazendo flexão de joelho para absorver essa carga do corpo vindo em direção ao solo, tá? E mais ou menos aqui no meio do mid stance isso muda, tá? Porque a gente precisa mudar a direção, precisa ir para o outro lado, então o joelho começa a fazer extensão aqui nesse lado, tá? Então, como no quadril, mais ou menos na metade, começa a fazer extensão o quadril, começa a fazer extensão o joelho para poder propulsionar o corpo para frente, tá? Flexão plantar. Flexão plantar também é bem simples de entender, flexão plantar e dorsiflexão. No começo, mais ou menos, do movimento, aqui homens e mulheres, a gente faz um pouco de torce, porque geralmente a gente já está com o solo com o calcanhar, então o pé está um pouco levantado, a gente já está com o solo em dorsiflexão, mas isso já muda aqui, não muda de início, essa dorsiflexão aumenta porque justamente o corpo está chegando, está freando, e para ajudar aqui o joelho a acumular carga, energia cinética, a gente continua fazendo dorsiflexão, tá? E lá naquele ponto mais ou menos aqui, onde o mesmo ponto, onde o quadril faz extensão, o joelho faz extensão, o tornozelo também começa a fazer a flexão plantar para impulsionar aí, através do gastrocnêmios, impulsionar o corpo para frente, tá? Então um movimento de cadeia cinética que é bem claro, a partir principalmente da metade dos gráficos, tá? Então a gente vê extensão de quadril, extensão de joelho e flexão plantar para impulsionar o corpo para frente. Esqueci de falar aqui, diferença muito súbita de homens e mulheres. Mulheres a linha preta, homens a linha cinza aqui, muito súbita de flexão de joelho e aqui também no tornozelo. Então, a gente olhando esses dois gráficos de quadril e de joelho, parece que as mulheres elas têm uma postura de menor flexão dessas duas articulações, que dá uma postura mais ereta para as mulheres, tá? Quando comparado com os homens.
Em relação à cinemática no plano frontal, o mais importante a gente entender de tudo isso, vocês já devem ter escutado falar, mulheres elas fazem mais valgo do que homens, tá? Aqui é um gráfico daquela mesma forma, só contando aqui a fase de stance, o mid stance, quando o pé está no solo, contato inicial, a saída do pé aqui. E a mulher parece que durante todo o arco de movimento, todo o ciclo de movimento que a mulher está em aqui abdução de joelho, tá? Então, valgo de joelho, a mulher parece que todo momento ela tá em valgo durante o ciclo de mudança de direção, tá? O homem parece que esse valgo é menor, a angulação de valgo é menor e tem um momento aqui que ele sai para varo um pouco, tá? Isso é muito importante, principalmente em relação ao fator de risco para lesão. O valgo é um fator de risco para lesão, principalmente de LCA, tá? Outra coisa muito importante também é o plano transverso. Aqui é um gráfico de quadril no plano transverso, tá? Então, acima do zero, positivo, rotação interna. Abaixo do zero, negativo, rotação externa, tá? Então, comparação entre sexos, mulheres, homens, durante o side step, a mulher parece que faz mais rotação interna, é que eles pegaram só um momento, não pegaram o ciclo inteiro da mudança de direção, foi só o momento do contato inicial, a mulher parece que já entra com muita rotação interna de quadril, enquanto o homem faz esse movimento com rotação externa de quadril. Importante lembrar também, rotação interna de quadril é um dos componentes do valgo dinâmico, pode ter alguma coisa relacionada aqui a risco de lesão, tá? E aqui é só para mostrar um panorama geral do que acontece com o corpo de forma geral quando a gente pega todos aqueles ângulos e tenta visualizar o que acontece mais ou menos no corpo. Aquilo que eu já falei, aqui o esqueletinho vermelho é representação da mulher e o azul representação do homem. A mulher parece que faz esse movimento com mais valgo, como a gente já viu, maior rotação interna, como a gente vê aqui nessa figura, tá? E outra coisa muito importante também, que eu vou falar no próximo slide, a mulher parece que faz esse movimento com mais inclinação do tronco para cima e para o lado da perna que está fazendo o apoio, tá? Vejam que o homem ele faz aqui um pouco mais o tronco é mais ereto e a mulher faz um pouco mais esse trunk lean para o lado da perna de apoio, tá? Isso também tem implicações biomecânicas, porque aqui nesse esquemático a gente pode ver quando a gente faz essa inclinação lateral do tronco aqui está o joelho, aqui está o tronco. Quando a gente faz essa inclinação lateral do tronco, a gente faz com que a força de reação do solo passe mais lateral ao joelho. E quando essa força passa mais lateral ao joelho, a gente aumenta a distância da força de reação do solo para a articulação. Isso é chamado de braço de momento. Aumentando o braço de momento, a gente aumenta o momento externo abdutor do joelho, tá? E aumento no momento externo abdutor do joelho é fator de risco para lesão de LCA. Então, parece que essa inclinação lateral do tronco aqui pode também estar relacionada com risco de lesão de LCA, tá? Mais uma coisa, também bem simples de entender, que já vem lá do gráfico que a gente viu da cinemática, como a mulher faz mais valgo de joelho, tá? No ângulo. Esse valgo de joelho aumentado aumenta a força sobre o momento abdutor de joelho. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, o momento valgizante do joelho, o momento que empurra o joelho para dentro, tá? A força que empurra o joelho para dentro na mulher é maior do que no homem. Mulher aqui, o gráfico vermelho, o homem, o gráfico azul,
ok? E só para sumarizar tudo, todas aquelas características, todas elas juntas, maior rotação interna de quadril, maior abdução de joelho, principalmente essas duas articulações. Tem gente também que coloca aqui uma maior eversão de tornozelo. Todos eles são constituintes do movimento chamado de valgo dinâmico do joelho, que já foi estudado como preditor de lesão há mais ou menos aí uns 15 anos atrás. E a gente pode ver também que jogadores de futebol fazem esse valgo dinâmico, geralmente quando eles lesionam o LCA, como é o caso aqui do Michael Owen, na Copa de, não lembro qual ano dessa Copa, quando ele lesionou o LCA dele, ok? Então, muito importante da gente perceber as características biomecânicas que podem levar um atleta a essa lesão, tá? E esses estudos que eu mostrei, eles são todos feitos em laboratório, com câmeras 3D, com marcadores, e isso é completamente inviável para a maioria de nós clínicos, tá? Então, tem um estudo de 2019, do ano passado, que eu vou falar na segunda parte dessa aula, que eles desenvolveram uma ferramenta para a gente poder avaliar a mudança de direção sem precisar desse aparato tecnológico todo, usando somente câmeras simples ou câmeras de celular, para avaliar a qualidade de movimento de atletas, de indivíduos em geral, quando eles executam a mudança de direção, tá? Então fiquem atentos na segunda parte dessa aula. Queria deixar aqui meu obrigado para quem me escutou até agora. Foi uma aula bem introdutória, só para a gente ter uma noção de de quais são as características biomecânicas de atletas quando eles executam a mudança de direção. Na segunda parte, a gente vai ver como avaliar isso clinicamente, como quantificar, como qualificar esse movimento, tá? Para quem não nos segue, sigam a gente lá no Facebook, tá? Nosso grupo no Instagram, que eu faço parte junto com o Vitor, o Nestor e o Paulo. A gente posta muita coisa bacana lá relacionado à fisioterapia musculoesquelética, à fisioterapia esportiva, tá? Para quem tem interesse também, me segue lá no Twitter. O Twitter é um palco de discussão científica muito bom para quem sabe usar essa ferramenta, tá? Tem muitos pesquisadores, os melhores pesquisadores do mundo estão lá e discutindo coisa bastante interessante. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade.